Olá, pessoas. Bem, já faz um tempinho que Deus vem me pedindo para fazer esse trabalho, podemos dizer, de criar um canal no YouTube e começar a fazer umas pregadinhas, né? Começar a pregar o Evangelho. Eu não comecei quando ele pediu exatamente, porque eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho, nem mesmo sei editar vídeos, essas coisas e tal, então... E aí eu demorei um pouco para poder fazer isso. Mas já vem, o Espírito Santo já vem me atormentando já há muito tempo para poder fazer. E então eu vou fazer, porque, né, ele tá pedindo, eu vou fazer. Do jeito que tá aqui mesmo, gravando no celular, o que é horrível. Vai estar áudio horrível, vai estar imagem horrível, mas é isso até eu ter uma condição suficiente para poder comprar uma câmera e tudo mais, né? E sobre editar vídeo, não vou editar, não vai, talvez pode ter alguns cortes nesse vídeo, que é a única coisa que eu sei fazer, não sei editar vídeos, mas eu vou procurar aprender ou achar alguém que possa fazer isso para mim, enfim. Só sei que os primeiros vídeos que eu fizer não vai ser muito assim, não vai ser muito bonito. Talvez só a palavra vai ser bonita, mas a imagem, o áudio em si não vai ser muito bonito. Eu também tenho vontade de criar um canal no YouTube de novo e começar a cantar como eu fazia antes em 2014. Só que sem uma câmera e sem um áudio decente não tem como fazer isso, fica feio, tá? Então, mas eu pretendo fazer isso brevemente, além de pregar o Evangelho. O que Deus colocou no meu coração para colocar o nome tanto da página como no YouTube, no canal do YouTube, que chama Palavra do Amor, tá? Então, todos os dias, vou tentar fazer todos os dias, não vou garantir, né? Eu vou tentar fazer uma palavrinha de amor. Lembrando aqui que o objetivo do meu canal não é, de motivo algum, pregar coisas de igreja, que eu digo coisas de religião. É para pregar o Evangelho, é para pregar a Bíblia, tá? Tudo que eu vou falar vai estar de acordo com a Bíblia. Eu não vou falar nada de religião, eu não vou falar nada dessas coisas chatas por aí. Eu vou falar simplesmente da Bíblia. Eu acho que o objetivo de você pregar o Evangelho não é exatamente você falar da sua religião, daquilo que você crê, mas é falar daquilo que a Bíblia ensina, porque esse, sim, é o que Deus pede pra gente fazer. Deus não pede pra gente pregar religião, Deus pede pra gente pregar a Bíblia, tá? E tem muitas pessoas que confundem isso. Então aqui não vai ter esse objetivo, não vai ser coisas de religião, mas vai ser coisas voltadas da Bíblia. Tudo vai ser voltado na Bíblia, tá? E para começar o vídeo, eu vou começar lendo o versículo que Deus pediu para me ler, que eu acabei de ler ele agora. Eu leio o devocional diário, né? E aí nesse devocional diário tem os versículos bíblicos, e aí eu tava lendo ele agora há pouco e senti vontade de começar com ele, tá? Então, nós vamos começar a nossa primeira palavrinha do amor, que vai estar em Efésios 5, do 8 ao 21, ok? Está dizendo assim: pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levante-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando
Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Não, tá errado. Cadê 21? E louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitamos-os uns aos outros no temor de Cristo. Bom, basicamente está falando aqui, o que eu quero destacar, na verdade, aqui, é o que está falando aqui no versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levante-te de dentre os mortos, e Cristo te ilumina. Achei interessante Deus me dar essa palavra logo de início, porque o objetivo mais aqui é eu pregar essa palavra para os jovens, porque Deus, desde muito tempo, Deus tem tocado no meu coração para me pregar o evangelho para jovens. E eu quero começar fazendo esses pequenos vídeos. Então, quando fala aqui no versículo 14, desperta, ó tu que dormes, é interessante, porque está pedindo aqui basicamente para a igreja se despertar, para aquelas pessoas que estão dormindo se despertarem, ou seja, para elas perceberem, para elas enxergarem o evangelho, para elas enxergarem o amor de Cristo, para elas enxergarem o poder de Cristo. E é interessante voltar essa palavra para os jovens, porque muitos jovens não enxergam Cristo, muitos jovens estão dormindo, muitos jovens gostam de aproveitar os prazeres humanos, os prazeres do mundo, os prazeres carnais, e dormem em Cristo, esquecem que Cristo existe, e alguns até mesmo não acreditam que Ele existe. Então, eu acho que essa palavra é para reforçar, é para despertar os jovens que de Cristo existe, e Ele está vindo, e Ele está tão próximo quanto você menos imagina. E o objetivo desse canal é trazer você para Cristo. Cristo quer você aqui, juntinho dele, perto dele. Eu acho que convém vocês acordarem e perceberem que tudo que está acontecendo no mundo, todas as coisas ruins e todas as coisas boas, tudo é por intermédio de Deus. Se você for ler na palavra mais profundo, você vai perceber que as coisas estão acontecendo porque Deus está permitindo e Deus está fazendo. Porque tudo que está acontecendo no mundo está de acordo com a palavra. Se você ler Apocalipse, você fica de cara. Se você lê outros capítulos da Bíblia, onde profetiza as coisas que irão acontecer no futuro, você pode ver que estão acontecendo agora no presente. Então aqui, nessa palavra, pede pra gente despertar, porque Cristo está vindo, a noiva está vindo para buscar a gente. O noivo está vindo para buscar a gente. Então vocês têm que despertar. Desperta, jovens. Eu tenho um projeto que ainda não foi posto em prática, mas pretendo pôr mais para frente, que se chama Desperta Juventude. Então, para começar aqui, esse é um ótimo versículo, falando que Deus está falando para a gente se despertar na palavra dele. No versículo 15, outra coisa que eu quero destacar aqui é que, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, assim como sábios. Então, eu acho muito bonito e também muito útil Provérbios, tá? Provérbios fala de sabedoria. Salomão era um rei muito sábio, que ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu. Ele foi o homem mais sábio que já existiu no mundo e o rei mais sábio que já existiu naquela época lá onde os reis eram os dominantes. E devido à sua sabedoria, Salomão possuiu muitos bens, Salomão possuiu muitas riquezas, e acima de tudo, Salomão soube controlar a sua vida muito bem. E tudo isso ele fez por intermédio de Cristo, por intermédio de Deus, tudo isso pensando em Deus. A Bíblia fala sempre para a gente ser sábio e não ser nécio. Quando a gente fala em nécio, é ser aquela pessoa imprudente, é ser aquela pessoa que não tem sabedoria, aquela pessoa que é meio descontrolada, aquela pessoa que fala muito palavrão, aquela pessoa que não respeita a outra, que não respeita a decisão da outra, que não respeita as outras pessoas, as opiniões, aquela pessoa que não acredita em Deus, ela é uma nécia.
Enfim, a pessoa que faz as coisas erradas, que anda por outro caminho, elas são uma pessoa nécia. E a Bíblia fala pra gente não ser esse tipo de pessoa, pra ser sábio, pra gente ser sábio naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente age. A gente tem que ter sabedoria em tudo que nós fazemos, porque por um momento que a gente vacila, por um momento que a gente não é sábio naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, a gente traz coisas ruins para nós. Às vezes as pessoas têm mania de culpar Deus pelas coisas ruins que acontecem com elas, mas na verdade talvez pode ter sido mesmo elas mesmas que estão trazendo as coisas ruins para elas, devido às coisas que elas fazem, devido às coisas que elas falam e devido às coisas que elas trazem para ti. Porque a gente pode trazer coisas pra gente que não nos edifica. A gente pode trazer coisas ruins que a gente pega do mundo e traz para nossa casa e aquilo se transforma em transtorno para nós. Às vezes a gente acha que a gente comprando uma coisinha boba, que porém tem um significado ruim, não vai trazer coisas ruins para nossa casa, mas traz, tá? Tem muitas coisas ruins que trazem, que a gente pega do mundo e traz para nossa casa, que traz coisas ruins para nós. A gente pensa que é só um colar, é só uma imagem, é só uma figurinha, mas isso traz coisas ruins para nós. A Bíblia fala muito de símbolos. E isso não é ser sábio. Uma coisa que a gente fala também, falei isso da boca para fora, mas a palavra tem poder. A palavra, ela tem o poder de fazer aquilo que você profere, aquilo que você fala, ela se torna realidade. A gente tem poder, a nossa maior arma é a língua, e a gente tem que lembrar disso. Às vezes aquilo que a gente age, por exemplo, a gente age por impulso no momento de nervoso, a gente pega e talvez até bate na pessoa, fala que não deve, ou a gente pega e ignora aquela pessoa que está precisando de ajuda, porque você acha que você precisa mais do que ela. A gente acaba agindo de uma maneira nécia, de uma maneira não sábia. E a gente atrai coisas ruins para nós através disso. A gente faz com que coisas ruins venham até nós, porque tudo que a gente faz, a gente tem um poder. Às vezes a gente não sabe que a gente tem um poder, mas a gente tem um poder. Porque Deus, viver para Cristo não é ser aprisionado, é ser livre para fazer o que você quer. Mas, quando você vive com Deus, você tem os limites. Você tem que saber onde você vai, qual caminho você vai. Então, às vezes as pessoas acham que viver para Cristo é viver aprisionado, é viver só em um único rumo. Não, mas você tem um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é que faz com que você, às vezes, saia do caminho que não é correto para Jesus. Por isso que a gente é livre, a gente faz o que a gente quer e a gente tem poder para fazer o que a gente quer. Só que a gente tem que saber escolher se é pro mal ou se é pro bem. Deus dá esse livre-arbítrio pra gente. Viver para Cristo não é viver como escravo, mas é viver como um servo. Existe diferença, porque o escravo, ele vive através de mandamentos, através de ordens, através de surras. Enfim, ele faz aquilo obrigado. Quando você vive como um servo, você faz aquilo porque você quer e é por amor. Você não faz aquilo por obrigação. E muito menos vai ter alguém te sussurrando ali, te obrigando a fazer aquilo. Você faz aquilo porque você quer, porque você acredita e porque você sabe que está fazendo o bem. Quando a gente faz o bem, é a coisa mais maravilhosa do mundo. E quando a gente experimenta o amor de Cristo, a gente vê nitidamente esse bem e o quanto ele é bom, o quanto ele é doce, o quanto ele faz bem para a nossa vida. Às vezes os jovens pensam que viver para Cristo a gente não vai poder fazer nada, mas muito pelo contrário, a gente faz até mais do que a gente pode fazer. E a gente faz coisas saudáveis, coisas boas, coisas que nos trazem alegria, não que nos traz transtorno. Às vezes as coisas que você acha que traz alegria é momentânea, ela passa e depois você volta a ter coisas ruins na sua vida, você volta para sua realidade e percebe que aquilo foi em vão, aquilo é momentâneo. Mas quando você vive para Cristo, nada é momentâneo, as coisas ficam, desde que você segue retamente o caminho dele, as coisas continuam sendo retas, as coisas continuam sendo boas. Então sejamos sábios, porque através da nossa sabedoria, a gente vai saber administrar a nossa casa, administrar o nosso dinheiro, administrar a nossa boca, administrar o nosso agir. A gente vai ser pessoas equilibradas e pessoas que sabem o que estão fazendo. Tem pessoas que não sabem o que estão fazendo e não saber o que faz com que nós erramos muito, faz com que nós
caímos na vida e faz com que nós mesmos causamos os nossos próprios fracassos. Então é por isso que a gente tem que viver com sabedoria. No versículo 17 complementa assim, que é pra gente andar sábio e entender o propósito do Senhor. Às vezes é difícil entender o propósito do Senhor, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e na verdade o Senhor está preparando outra. Às vezes a gente acha que é por aqui que a gente vai e na verdade a gente vai por aqui, porque a gente não tem a sabedoria suficiente para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir qual caminho a gente realmente deve seguir. A gente não tem o discernimento para vir pro caminho certo, a gente vai pro caminho que a gente acha que é certo. E às vezes nem sempre ou nunca a nossa intuição está certa. Quando a nossa intuição está certa é porque o Espírito Santo está agindo na sua intuição. Mas nem sempre a sua intuição vai estar certa. Porque se você não pediu confirmação para Deus, se você não consultou Deus primeiro, a sua intuição vai estar errada. Porque primeiro a gente tem que saber para onde a gente está indo. E quem fala para onde a gente vai é o Mestre, é Deus. E quando você não pede esse discernimento para onde eu vou, você vai para o caminho errado. E você não vai saber qual é o propósito que Deus tem para você. Às vezes a pessoa vive quase a vida inteira dela perguntando aonde eu vou, o que eu vou fazer, qual faculdade eu vou fazer, aonde eu vou morar, para que eu estou aqui na Terra, qual é a minha função. Mas nunca consultou a Deus para Deus dar a resposta para ela. Eu era assim, eu não sabia o que eu vim fazer aqui no mundo, qual era meu objetivo, qual faculdade eu iria fazer, o que eu iria fazer aqui. Eu me achava uma inútil. Depois que eu vim para Cristo, eu ainda não sabia o que eu ia fazer. Eu ainda não sabia o meu propósito. Eu via todo mundo na igreja tendo seu cargo, todo mundo na igreja fazendo isso, aquilo, e eu ali sem saber o que fazer. Só que eu tinha dons escondidos, que Deus foi me mostrando com o tempo. Deus foi me mostrando o meu dom de cantar. Deus foi mostrando o meu dom de tocar. E Deus foi mostrando o meu dom de pregar a palavra. E enfim, eu achei o meu lugar. E a minha faculdade eu também achei qual a faculdade que eu quero fazer. Eu só estou esperando a confirmação de Deus agora. Mas Deus me deu um lugar, Deus me deu uma direção, porque eu o consultei. Eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia qual o propósito que Deus tinha para comigo. Mas a partir do momento que eu aumentei a minha comunhão com Ele e eu o consultei, eu consegui achar o meu propósito. Então, ser sábio é procurar os propósitos de Deus. Aqui no versículo 18, fala assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando fala aqui, pode ter dois sentidos essa frase. Pode ser falado do vinho mesmo, da embriaguez, e pode ser falado dos enganos do mundo. Os enganos do mundo seria aquilo que o diabo propõe. Por exemplo, algum desejo dentro de você que não faz bem para você, mas o diabo camufla como que aquilo fosse bom para você fazer. Os seus desejos carnais, os seus pecados, isso pode ser o vinho. E às vezes a gente acha que aquilo é bom, que aquilo é gostoso, e a gente vai se embriagando com aquilo. E na hora que a gente vê, a gente não tá no nosso consciente. E a gente faz coisas que não agradam a Deus e que causam a nossa própria ruína. Então, é isso o alerta desse versículo aqui. É falar pra gente não se embriagar com aquilo que o diabo fala, com aquilo que o diabo faz. Deixa a gente ter discernimento naquilo que a gente tá ouvindo, naquilo que a gente tá fazendo. A gente ter discernimento naquilo que a gente tá perto. Depois do versículo 19 continua: falando entre vós com salmos entoando e louvores de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais. Então, ao invés de nós nos enganarmos com os desígnios do mundo, com aquilo que o mundo nos oferece, que aparentemente seja bom, mas na verdade é algo camuflado, que a gente possa se encher do Espírito Santo, que a gente possa espontar louvores para o Espírito Santo, para Deus, que a gente possa se encher daquilo que é verdadeiramente bem, que é aquilo que realmente nos sustenta, que é aquilo que realmente é bom e saudável para a nossa alma. Um exemplo bom que eu posso dar aqui é a gente ver que o refrigerante ele é bom, ele é gostoso e a gente bebe ele, porque ele é bom, porque ele é gostoso, mas ele não é saudável. Diferente quando a gente bebe um suco
ele é bom, ele é gostoso e ele é saudável, ele faz um bem pro nosso organismo. Então é mais ou menos assim. Às vezes a gente bebe mais refrigerante do que o suco. E na verdade a gente deveria fazer ao contrário, porque o suco que é saudável, não o refrigerante. Então, o refrigerante ele é bom, mas o suco é saudável. Então, a gente tem que ter esse discernimento para poder saber o que é bom e o que é saudável. Porque às vezes nem sempre o que é bom é saudável. No versículo 20 continua: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitamos-os uns aos outros no temor do Senhor, de Cristo. Então, aqui está praticamente falando para a gente dar graças ao Senhor em tudo que nós temos. Sempre é bom quando a gente acorda, a gente agradecer ao Senhor. Quando a gente dorme, a gente agradecer ao Senhor. Quando a gente conquista alguma coisa, a gente agradecer ao Senhor. Quando a gente sofre um livramento, a gente agradecer ao Senhor. Quando um milagre acontece, a gente agradecer ao Senhor. O tempo todo a gente tem que agradecer ao Senhor. Porque Ele nos livra o tempo todo, até mesmo quando a gente não percebe, quando a gente não vê, Ele nos livra. Às vezes Ele nos livra de um assalto que a gente não percebeu. Ele nos livra de atropelamento que a gente não percebeu. Ele nos livra de, sei lá, até mesmo de uma picada de um bicho que poderia te matar e a gente não viu. Então Deus nos livra de coisas que a gente não vê e também nos livra de coisas que a gente vê. Então a gente tem que agradecer Ele a todo momento, porque Ele está cuidando de nós 24 horas. Então ao invés de nós nos enganarmos por coisas vãs do mundo, que nós podemos confiar e fixar naquilo que realmente nos traz coisas boas, que é Cristo, e agradecer, entoar louvores somente a Ele. Porque a gente tem que cantar para o Senhor, a gente tem que agradecer ao Senhor Jesus. Deus ama que a gente cante para Ele, que a gente louve o nome dEle, que a gente exalta o nome dEle. E não é por egocentrismo. Tem gente que fala que Deus é egocentrista. Não, não é isso. É que se a gente não adorar a Deus, nós como seres humanos não vamos adorar Ele da maneira certa. A gente vai adorar coisas do mundo, a gente vai adorar coisas que estão totalmente fora da Bíblia. Então por isso que Deus pede pra gente adorar a Ele, pra gente poder amar Ele. Através da nossa adoração a gente consegue o amor, a gente consegue amar Ele. Porque quando a gente gosta muito por exemplo, de um famoso, a gente adora ele, a gente começa a seguir ele, a gente começa a querer saber tudo sobre ele. Ou seja, a gente vira um seguidor, a gente quer estar perto ali o tempo todo. Então a mesma coisa com o Senhor, a gente quase exalta o famoso, né? A gente fala que ele é bom, que ele é mito, que ele é não sei o quê. E então a mesma coisa com o Senhor, porque o Senhor sabe como nós seres humanos somos. Se Ele não pedisse que a gente o adorasse, que a gente o exaltasse, a gente não faria isso da maneira correta, a gente deixaria Ele de lado. Então Ele tem que manter essa imagem dele de dominante, tem que manter essa imagem dele de algo esplêndido, de algo grande, para poder atrair a nossa atenção a Ele, porque senão nossa atenção não vai ser voltada para Ele. A gente vai se atrair com coisas mais importantes que tem neste mundo. Então, o exaltar a Deus seria praticamente isso. No versículo 8 diz assim: pois outroras ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, aqui basicamente fala que nós temos que ser luz, não ser trevas. O mundo já é uma treva. Nós temos que ser aquelas luzes que vai iluminar as pessoas para ir pro caminho certo. A gente tem que perceber que a gente anda na escuridão. A gente anda num beco escuro, muito escuro, que é onde a gente não vê onde a gente vai. A gente não enxerga onde a gente vai. E tem a luz, que é Jesus Cristo, que nos direciona para a direção certa, que faz com que nós vamos para a direção certa. É a luz, aquela luz no fim do túnel, que nos direciona para a direção certa. Às vezes você está numa situação tão difícil, numa situação realmente desesperadora, pedindo socorro, pedindo ajuda. E às vezes você acha que não tem ninguém e que tá tudo escuro e que você não sabe para onde vai.
Mas aí, quando você clama o nome dele, aquela luz vem e te ilumina para o caminho certo, te direciona para o caminho certo. E nós, como cristãos, temos que ter luz para as pessoas que estão nas trevas, para as pessoas que não enxergam. Nós, cristãos, recebemos o dom de enxergar, o dom da luz, e nós sabemos para onde nós vamos. E nós temos que ser luz para as pessoas que não sabem onde vão. Nós temos que ser imitadores de Cristo, porque Cristo foi luz para aqueles que não enxergavam onde vão. De Cristo foi luz para aqueles que não enxergavam onde vão. E nós temos que ser a mesma coisa, nós temos que ser luz para aqueles que não enxergam onde vão. E é o que a Bíblia pede aqui. Então que nós sejamos luz, que nós possamos despertar, poder perceber que Jesus existe, que Deus existe, e que Ele controla toda a terra. E que nós possamos ser luz para aqueles que ainda não enxergam e não vê que Jesus existe e que Jesus controla o mundo. Então, essa é a palavrinha que eu quero deixar, a palavrinha de amor que eu quero deixar para hoje. Eu pretendo prosseguir com essas palavrinhas todos os dias, se for possível. E pretendo trazer mais qualidade para o vídeo, mas por enquanto, como eu disse, eu vou começar assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço para vocês curtir a página e se inscrever no meu canal, tá? E mesmo que tenha de 1 ou 2 inscritos, eu vou continuar fazendo os vídeos. E se vocês querem que eu melhore alguma coisa, eu aceito as opiniões. Se vocês querem que eu mude alguma coisa, eu aceito as opiniões. Se vocês acham que eu tô pregando errado, eu aceito as opiniões. Até porque eu sou uma aprendiz ainda, eu ainda não sou nada. Eu ainda estou aprendendo, eu apenas estou falando o que Deus coloca no meu coração. E eu espero que vocês gostem. Então é isso, até a próxima e tchau!